Nesse vídeo bônus, eu quero dar um presente para você. Como lidar com seu marido no caso dele ser um workaholic, que seria alguém que trabalha compulsivamente. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu já falei com muitas pessoas e já vi muitas situações onde o marido ele tem um desejo compulsivo de trabalhar. Ou seja, ele tem talvez o seu caso é que você é casado com um homem que fica 12, 14, 16 horas no trabalho frequentemente. Claro que a exceção de plantões é inevitável, talvez ele é algum médico, trabalha na área da segurança e seja necessário que ele cumpra grandes cargas horárias, isso é super comum. Agora, se ele faz frequentemente, trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado ou de domingo a domingo, sem ter folga, sem ter descanso ou sem ter férias, ele fica muitas e muitas horas no trabalho, fazendo com que o trabalho seja o lugar que ele mais passe tempo, até mesmo do que a própria casa. Talvez o seu marido esteja infectado com o vírus do trabalho, o vírus do workaholic, que é alguém que trabalha compulsivamente, como eu falei. O fato é que, em primeiro lugar, eu preciso falar para você que o que eu vou falar não quer dizer que eu não posso garantir que o seu marido vai deixar de trabalhar compulsivamente ou vai ficar tantas horas no trabalho. Eu não posso garantir que ele vai deixar de ficar tantas horas no trabalho, vai parar de trabalhar, vai dar mais atenção para vocês. Eu não posso, até porque eu não posso me responsabilizar pela decisão dele. Mas eu tenho aqui 3 ideias para você que podem sim ajudar você, esposa, a lidar com essa situação de uma forma mais positiva. Em primeiro lugar, você precisa entender que o que faz o seu marido passar tantas e tantas horas no trabalho? A primeira ideia que eu tenho para você é que ele se sente mais respeitado no trabalho do que em casa. Talvez isso se deve ao fato desse marido ter uma esposa muito negativa, muito briguenta, muito crítica. Nesse caso, se essa esposa for uma mulher ácida, se esse é o seu caso, você pode estar incentivando seu marido a permanecer mais horas no trabalho. Eu conheci uma vez um rapaz que trabalhava junto comigo, que ele passava 13, 14 horas, até 16 horas no trabalho, e ele muito empenhado ali, e ele tinha muito prazer de ficar naquela empresa ali na indústria, porque ali ele era respeitado, ele era valorizado pelo esforço dele, todo mundo ficava pensando como ele conseguia sair tão tarde da empresa e chegar tão cedo por tantos dias consecutivos. E isso para ele era como uma medalha, um mérito. Mas o fato é que ele tinha família. Mas naquela época eu não percebia muito, mas depois que eu amadureci, eu fui parar para pensar que na casa dele, as relações entre ele e a esposa e os filhos não deveria ser tão boa assim. Afinal de contas, aquilo que você foca, expande. Aquilo que você investe seu tempo e energia é onde de fato vai melhorar e vai ser uma área muito boa. Em contrapartida, aquilo que você não investe tempo e energia vai ficar desfavorecido, desprivilegiado. Então, por mais que ele levava dinheiro para casa, ele não levava o mais importante, que era a própria companhia. Então, eu não faço ideia de como seria o relacionamento dele com a esposa e com os filhos. Mas, eu imagino que seria ruim. Mas parando para pensar, esse homem muito provavelmente era extremamente desrespeitado em casa. Talvez ele tinha que lidar com a negatividade da esposa. Então, uma fuga desse tipo de situação, uma fuga desse tipo de negação, fazia com que ele fosse e permanecesse no trabalho. Se o seu marido é um workaholic, talvez ele tenha se acostumado a um padrão onde, a cada vez que você se torna alguém negativa, briguenta, crítica e ácida, ele desejasse permanecer mais tempo no trabalho, ficando mais horas, trabalhando mais dias. Esse homem, quando chegava segunda-feira, ele ficava todo empolgado. Parece que a semana dele começava, e de fato estava começando. Mas quando chegava na sexta-feira, ele já ficava um pouco abatido, desanimado. Sábado, então, era um luto para ele,
Porque ele ia ter que passar sábado à noite e o domingo em casa. Então, essa é a primeira ideia, tá? Agora, a segunda ideia, e o segundo ponto que eu quero colocar para você, é que não pense nem por um instante que o fato de você criticá-lo ou desrespeitá-lo vai fazer com que ele permaneça mais tempo em casa ou que ame mais a você. Pode esquecer, se você tem planos de fazer com que o seu marido te ame mais, criticando ele, apontando defeito e desvalorizando uma área que ele julga ser uma das áreas mais importantes da vida dele, pode esquecer, você vai perder essa batalha com ele, isso não vai funcionar. É claro que você não deve respeitar ou valorizar uma coisa que em si mesmo é ruim, sabe? Se trabalhar compulsivamente traz prejuízos à família e até à saúde dele, você não tem que necessariamente elogiá-lo por isso, valorizar isso. Mas o que você pode fazer é valorizar algo que ele faz que não envolve trabalho. O fato é que esse homem, ele tem alguma coisa positiva e você precisa enfatizar e valorizar isso. Acredite que o que ele quer é se sentir respeitado. O que ele quer é se sentir valorizado. E se você entregar essas doses de respeito e de valor para ele, você pode ter certeza que você vai conseguir o coração dele. Você vai conseguir fazer com que ele permaneça mais tempo em casa e até mesmo amando você. Você não pode hesitar de respeitá-lo porque você pode pensar assim, eu vou criticar, eu vou falar o que precisa ser falado e vou me posicionar em relação a isso para que ele aprenda a me amar. Você não pode fazer isso, porque justamente se você fizer isso, seria a mesma coisa, seria como se você falasse o seguinte, eu só vou te respeitar depois que você amar mais a mim e a nossa família. Mas invertendo os polos, seria da mesma forma que que ele falasse para você o seguinte, eu não vou amar você, nem a nossa família, enquanto vocês não respeitarem mais e não me valorizarem mais. A falta de respeito nunca motiva o amor. E a falta de amor também nunca motiva o respeito. Se por um lado, a falta de amor dele não faz com que você se sinta na vontade de respeitá-lo, pense da forma dele também. A falta de respeito que ele recebe não estimula em momento nenhum o desejo que ele tem em amar você e amar a família também. Então, o caminho da crítica, o caminho da briga, do conflito, é um caminho de desrespeito. E não é por esse lugar que você deve entrar para lidar com seu marido que é viciado no trabalho. Se você fizer isso, ao invés de contribuir e cooperar para você, você vai estar expulsando ele. Você vai estar fazendo com que ele deseje ficar ainda mais no trabalho ou até considerar a possibilidade de ter um segundo trabalho também. Então lembre-se que você não pode desvalorizar o que ele está fazendo no trabalho para que ele possa passar mais tempo com você e com a sua família. Da mesma forma, como eu falei anteriormente, que você não pode dizer para ele o seguinte, não vou respeitar você, até que você me ame ou me ajude com a casa e com as crianças. Seria da mesma forma como ele virasse para você e falasse, eu não vou te amar. Eu não vou te amar enquanto vocês aqui de casa não começarem a respeitar e valorizar o que eu faço. E ver que os meus esforços também são importantes. Então a terceira ideia, ela consiste de você basicamente exercer uma influência positiva no seu marido. Você pode dizer coisas como essa frase que eu vou falar para você. Pare e olhe nos olhos dele e diga, meu amor, seu filho, sua filha, ou nós, precisamos mais da sua atenção e da sua presença aqui em casa. O simples fato de você ter a sua presença positiva pode influenciar muito o nosso filho e ele precisa muito de você. Eu sei que ninguém mais tem tanta importância para ele em certas áreas do que você. E a sua presença, o fato da sua simples presença, pode influenciá-lo, ajudá-lo e contribuir com a nossa família de forma positiva. Pode não ser assim tão claro para você, ou você pode não perceber isso. E eu sei também que você está atolado de coisas para fazer, está cheio de reuniões para marcar,
tem muitos compromissos para honrar, mas eu gostaria de pedir para você a sua atenção nesse ponto, porque a sua família também precisa muito de você. Você é muito importante para todos nós. E mesmo sendo um homem tão ocupado como você é, eu também sei que você tem um bom coração, é um homem bem intencionado e quer dar a melhor parte de você para as pessoas que você mais ama. Por isso, eu quero contar com a sua compreensão. Muito obrigado. Depois de você falar essa icônica frase, ter esse posicionamento, e é claro, você pode fazer isso do seu jeito. Se você gostou da forma como eu falei, volte o vídeo, escreva e depois ensaie. Vai funcionar. Ou então você pode falar com as suas próprias palavras. Então, depois de falar isso para o seu marido, espere 1 ou 3 semanas. Você vai perceber, vai sentir o feeling, vai ter a percepção de qual o melhor momento de você voltar a lembrar e fazer o seu lembrete da presença, da importância da presença dele. Mas não deixe nem remotamente a possibilidade de que você está cobrando ele e de que você quer dizer algo como: se você não mudar, a nossa família está morrendo. E se você não mudar agora esse seu comportamento, seu idiota, seu estúpido, os nossos filhos, o nosso casamento, e eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. Então acorda, seu jumento. Se você falar algo para o seu marido, que ele perceba que você, na verdade, está falando para ele que ele está deixando de estar com a família para trabalhar e que o trabalho dele não é tão importante, ele vai fazer essa leitura. E você vai fazer um desserviço ao seu casamento. Então, tenha um espírito brando. Escolha bem as suas palavras, fale num tom pacífico, calmo, e não fale toda vez. Fale isso, espere uma semana, depois fala, espera de novo. O fato é que o seu espírito calmo, brando e a quietude da sua alma pode tocar e despertar o verdadeiro cavaleiro que existe no seu marido. Então, você precisa entender que ele leva um tempo para processar essas informações e você precisa ter a paciência de repeti-las de forma pacífica, de forma calma, de forma respeitosa. Porque se você não entregar essas informações com respeito, ele vai se sentir como um ataque silencioso. Então, nos exércitos ao redor do mundo, existem guerras que são travadas às claras, que são declarações inequívocas e claras de conflito. Mas existem também aqueles combates silenciosos, como espionagem, enfim, alguma ação que é feita no meio da noite sem ninguém perceber. E até entre vocês, casais, todos nós temos formas de brigar que são claras, que quando a gente altera o tom de voz, muda o nosso comportamento, muda um comportamento, muda uma atitude, enfim. É uma forma clara de ter um conflito conjugal. Mas existem aqueles conflitos que a gente tem com o nosso cônjuge, que geralmente é feito em silêncio. Então, mesmo em silêncio, não deixa de ser conflito. Então, quando você fica em silêncio em relação aos problemas da sua casa, o seu marido percebe que o seu silêncio também é um desrespeito para ele, e isso não vai funcionar. Então, a questão não é falar com desrespeito ou ficar em silêncio, porque isso também é desrespeito. O correto é você escolher as palavras certas, do tom certo, da forma certa, para falar para ele e mostrar que ele tem uma presença fundamental em casa. A presença dele é muito importante. Fazendo isso, você vai atrair muito mais o seu marido do que você possa imaginar. Se você quer ter mel, você não pode espantar as abelhas. Pode ter certeza disso. Você quer ter um mel, ter um relacionamento doce com o seu marido, mas você precisa das abelhas por perto. Você quer ter o seu marido mais amoroso e mais presente em casa, mas você tem que valorizar o trabalho dele e o que ele faz. Então, existe um ditado popular muito importante, interessante, que eu acho que cabe nessa ocasião. Cuide do seu jardim, que as borboletas virão. Não adianta nada você não respeitar o seu marido na esperança que ele vai se sentir mais atraído para ficar com você. Não, isso não vai funcionar. Cultive um jardim de respeito com o seu marido e de admiração. Admiração pelos esforços dele. Fazendo isso,
ele vai se sentir mais atraído por permanecer com vocês, ok?